Está no livro de Salmos, no seu capítulo 23. Livro de Salmos, em seu capítulo 23. Você provavelmente já conhece o livro dos Salmos. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23, por gentileza, faça isso. É claro que o livro de Salmos é um livro muito poderoso, muito forte. O Salmo 23 é um salmo escrito por Davi. E por que eu escolhi, ou seja, o Espírito de Deus me direcionou a ministrar essa manhã no Salmo 23? Porque o Salmo 23 é um salmo de Davi. E lendo o Salmo 23, eu encontro um pedido muito especial, o qual Davi fez a Deus. Eu até li para uma irmã essa manhã, não lembro quem foi, mas está no versículo 5, Salmo 23, verso 5, que diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar. É óbvio que diante de nós temos o versículo chave do Salmo 23. O âmago desta palavra é um pedido fundamental que Davi faz a Deus. Um pedido especial. Não é qualquer pedido. Um pedido de alguém que acredita no impossível. Um pedido de alguém que acredita no sobrenatural. Um pedido de alguém que não se conforma com o estado atual que está vivendo. Um pedido de alguém que não aceita o estado acomodativo. Eu pergunto para você essa manhã, na época de Davi, quantos pastores de ovelhas existiram? Observe que o Salmo 23 é um salmo escrito de um pastor para um pastor. Davi, na qualidade de pastor, escreve o Salmo 23. Davi nasceu com toda probabilidade para ser um derrotado na vida. Davi nasceu com toda a probabilidade para ser um fracassado na vida. E ele era considerado pelos seus irmãos como um fracassado. Ele era considerado pelos seus irmãos como um derrotado. Não era honrado pela sua família. E aliás, não tinha motivos para ser honrado. Até a sua aparência, ela é marcada como maldição. Porque Davi era ruivo, de pequena estatura. E quem, na época de Davi, nascesse com a pele manchada, avermelhada, cor da terra, era considerado como maldito por causa de Adão. A terra, pela tradição bíblica, é maldita por causa do homem. Deus disse a Adão: a terra será maldita por causa de você. E Davi nasce da cor da terra, vermelho, avermelhado, ruivo, pequena estatura. Estudiosos vão dizer que Davi não é filho do casamento de Jessé. Não vou entrar nessa área, mas há uma vertente teológica que diz que Davi era um caso extraconjugal do pai de Davi com uma mulher da Filisteia. Então observa, Davi tinha tudo para ser apenas mais um na terra. Davi tinha tudo para se conformar, Davi tinha tudo para aceitar, Davi tinha tudo para dizer: não, é o meu destino. Eu nasci marcado para ser derrotado, eu nasci marcado para ser um fracassado, é o meu destino. Davi tinha tudo para aceitar o estado acomodativo de derrota em que ele se encontrava.
Davi tinha tudo para se conformar com a zona de conforto. Davi tinha tudo para dizer: não, é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer. Eu nasci assim, eu nasci vermelho, nasci desonrado pela minha família. Veja que a Bíblia nos diz que quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé o belemita, passa-se todos os filhos de Jessé, mas Jessé esquece de Davi. Como pode um pai esquecer do seu filho? Pode, meus ouvintes. Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se todos os teus filhos? E ele diz: sim, acabou. Por quê? Porque nem o pai de Davi acreditava nele. Pela ótica, pela perspectiva, pela fisionomia, pelo estereótipo, não tinha como Davi vencer, não tinha como Davi avançar, não tinha como Davi ser o rei de Israel. Porém, Deus diz a Samuel: eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração, Samuel. E Deus olhou para o coração de Davi e enxergou, aleluia, enxergou um rei. Os homens olhavam para Davi e enxergava um coitadinho. Os homens olhavam para Davi e enxergavam um derrotado. Os homens olhavam para Davi, a sua família olhava para ele e dizia: oh, Davi é um coitado, Davi nasceu marcado para ser um derrotado. Mas Deus olhou para Davi e viu um rei. As pessoas olham para você e vê um coitadinho, e vê um fracassado, um derrotado. Mas Deus está olhando para você e dizendo: eu vejo um mais que vencedor. Mas o livro de Salmos, capítulo 23, verso 5, o pedido de Davi expressa a sua confiança em Deus e o seu inconformismo, ou seja, o seu não aceitar estar na zona de conforto, no estado acomodativo. Ele faz um pedido ousado a Deus. E cá para nós, Deus ama pedidos ousados. Eu não sei porquê, irmãos, mas parece que, não me peça para explicar teologicamente falando, porque eu não sei explicar, mas parece que Deus gosta desses maluquinhos, sabe, dessas maluquinhas que tem pedidos ousados a Deus. Enquanto um está pedindo ali para ser pastor de 10, tem um maluco que está pedindo para ser pastor de multidão. Enquanto um está pedindo para ter uma empresinha pequena, um negocinho pequeno, um comérciozinho pequeno, o outro está pedindo: Senhor, eu quero ter um comércio gigantesco para me honrar a tua obra com força. Enquanto um está dizendo: Senhor, eu quero ajudar 10 famílias por mês, o outro maluquinha está dizendo: Senhor, eu quero ajudar 1000 famílias, 10.000 famílias por mês. E eu não sei porquê, Deus gosta dessas coisas. Aí lá no pasto, imagina comigo quantos pastores tinha em Israel. Muitos, mas muito mesmo. Aí lá no pasto, um ruivo, baixinho. Estudiosos dizem que Davi tinha de 1,60 m a 1,67 m. Não que quem tem 1,67 m seja baixinho, óbvio que não. Não é porque eu tenho 1,67 m, é claro, né? Mas Deus olha lá no pasto, tá aquele baixinho, ruivo, meio maluquinho, e dizendo para Deus: Senhor, eu te agradeço porque eu sou pastor, te agradeço porque eu estou no pasto, mas eu não me conformo em estar no pasto. Eu quero receber uma unção, Deus. Eu quero que o Senhor me unja. Eu quero ser rei. Davi está pedindo a Deus uma consagração. Quando ele diz: Senhor, unge a minha cabeça com óleo.
Davi está pedindo a Deus uma unção. Somente 3 tipos de pessoas no Antigo Testamento recebiam unção com óleo. A primeira era os sacerdotes, a segunda era os profetas, e a terceira era os reis. Davi não pede para ser sacerdote, porque o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, e ele não era da tribo de Levi. Davi não pede para ser profeta, porque já haviam profetas em Israel. Davi está pedindo para ser rei. Olha que pedido ousado. Um menino no pasto, pedindo a Deus para ser rei. Deus olha para a terra e diz: eu escolhi, eu achei a Davi, o meu escolhido. Deus gosta de pedidos ousados. Deus, porque não há trabalho em Deus honrar um pedido simples. Mas quanto maior e mais ousado for o pedido, maior será o milagre. E o Deus que nós servimos é Deus de milagres, é Deus do impossível, é Deus do sobrenatural. Quanto mais difícil, aí é que Deus gosta mais. Enquanto todos os pastores estavam conformados e aceitaram como destino, Davi estava buscando a mudança, sair do estado acomodativo e vencer a zona de conforto. E é isso que Deus quer, que você saia do seu estado acomodativo e vença a sua zona de conforto, porque Deus não te chamou para ser derrotado. Eu quero que alguém me prove na Bíblia Deus dizendo: eu te chamei para ser derrotado, eu te chamei para ser perdedor. Não tem isso na Bíblia. Eu já li a Bíblia toda e não encontrei. Obviamente que existem fases da vida do ser humano que são aprendizagem de Deus. Existem desertos, existem vales, existem tempestades, mas tudo isso é para o nosso crescimento espiritual, para nos preparar para o que Deus tem para nós lá na frente. Não para você ficar prostrado, caído no chão e derrotado, não! Mas é para te treinar, te fazer melhor na presença de Deus. Por isso, meu ouvinte, eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: Davi pede a Deus para ser ungido rei, porque ele não estava conformado. Não se conforme. Existe alguma área na sua vida que você precisa vencer, romper, sair do estado acomodativo e vencer a zona de conforto? Existe. Mas eu não tenho forças, bispo. Eu sei disso. E quem está dizendo que temos forças? A nossa força vem do Senhor. Se fosse pela força de Davi, Davi nunca seria rei. Se fosse pela capacidade de Davi, Davi nunca seria rei. Se fosse pela inteligência de Davi, nunca seria rei. Davi foi rei pela força de Deus, pela capacidade de Deus. É Deus quem vai te levantar, é Deus quem vai trabalhar. É com a força de Deus que você vai romper a zona de conforto e vai sair do estado acomodativo. É com a força de Deus. Por isso eu estou te chamando essa manhã. Eu estou propondo te ajudar. Você quer a minha ajuda? Poxa, bispo, eu quero sim a sua ajuda, bispo, eu estou precisando. Então vem comigo. Não aceita essa situação que você está vivendo. Não se conforme.